Oi, tudo bom? Esse vídeo está ajudando você? Então nos ajude a divulgar para outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui embaixo, sua dúvida, sua sugestão, dê o like e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Ajude-nos a divulgar. Bons estudos! Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao caso prático da companhia Hering, agora vendo o demonstrativo de resultados. Lembrando, como eu mostrei lá na nossa aula de balanço patrimonial, que todas as informações que eu vou mostrar para vocês eu obtive no site de Relações com Investidores da companhia Hering. Você pode buscar no Google Relações com Investidores, companhia Hering, e você vai encontrar lá o site com informações. Abri aqui o último documento disponível e eu quero mostrar para vocês uma informação interessante. Como eu falei, aqui o relatório da administração está, por exemplo, mostrando o EBITDA. Então é uma métrica importante, sim. Embora ele não esteja presente no demonstrativo DRE, quando a administração faz o seu relatório, ela busca apresentar essa métrica. Muitas vezes, a remuneração dos administradores está atrelada a alguma métrica desse tipo. E vejam também as margens. Olha, ele está apresentando aqui no relatório a margem bruta, a margem líquida. Um outro indicador chamado ROIC, que é um indicador semelhante ao ROI que eu mostrei para vocês. Ele tem algumas diferenças, a gente não está trabalhando esse indicador neste nosso curso. E um outro indicador que a gente já tinha visto lá no balanço patrimonial, que são as vendas nas mesmas lojas. Então vejam como a administração da empresa elege alguns indicadores que são relevantes para ela apresentar para os seus investidores e eventualmente também são relevantes dentro da própria administração tomada de decisão da empresa. Depois da mensagem da administração, eu encontro o DRE, demonstração de resultado. Essa demonstração ela está apresentada em reais 1000, ou seja, eu devo multiplicar esses valores aqui por 1000, e ela também é apresentada nos 3 últimos exercícios sociais, 2017, 18 e 19. Então tem uma boa comparação aqui. Aqui nós também vemos a estrutura de contas da empresa. Então ela tem uma estrutura principal de contas e dentro de cada conta também existem subcontas. Por exemplo, a conta 3.0.1 é a receita de vendas de bens e ou serviços. A conta 3.02 é custo dos bens ou serviços vendidos. Receita menos custos, eu chego no meu resultado bruto, como eu já mostrei para vocês. Depois eu tenho a conta de despesas, receitas operacionais. E aqui entra uma série de subcontas. Então, dentro dessa conta, eu tenho uma subconta 3.04.01 chamadas despesas com vendas. Às vezes eu posso encontrar em algum exercício abaixo e com uma subconta de despesas, receitas operacionais, somente um item vendas aqui. Então eu tenho que tomar cuidado para não confundir esse vendas que está abaixo e é uma subconta de despesas, receitas operacionais com as minhas vendas que são as receitas de vendas. Aqui foram gastos que aconteceram para que eu pudesse obter essa receita de vendas. Seguindo aqui eu encontro um outro registro de subcontas. Na subconta despesas gerais e administrativas tem mais um detalhamento, então 3.04.02.01, onde eu tenho a remuneração dos administradores. Aqui a empresa quer dar uma transparência maior em relação a esse item. E assim por diante, eu vou chegando também naquele item importante que eu mostrei para vocês, outras receitas operacionais, outras despesas operacionais. Aqui essencialmente eu tenho fatores não relacionados com a operação da empresa, ou então eu tenho fatores não recorrentes. Depois eu chego no meu resultado financeiro. Tirando o resultado financeiro, eu chego no resultado antes dos tributos sobre o lucro. Tributos sobre o lucro, essencialmente na empresa que faz apuração pelo regime do lucro real, que é o caso da companhia Hering, das grandes empresas, eu tenho imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Por fim, nesse item, eu chego ao resultado líquido das operações continuadas. Operações continuadas é a operação que a empresa, como o próprio nome diz, continua mantendo, né? Eventualmente a empresa pode destacar aqui alguma operação que ela pretenda vender ou tenha vendido e que não vai mais afetar o resultado no futuro. Então aqui é o resultado das operações que ela vai continuar executando no futuro, do ponto de vista, no caso da Hering, aí, de prestação de serviços e também de produção do produto, que são os produtos têxteis que ela fabrica. Aqui, prestação de serviços, como a gente viu, né, ela tem custo de bens ou serviços vendidos, é porque ela também atua no sistema de franquias. Então, ela presta serviços para as franquias.
Mas vamos dar uma olhada nos números aqui. Aqui a gente não consegue fazer muitas inferências olhando somente para os números, mas se eu pegar aqui, por exemplo, o resultado líquido, que seria o lucro líquido das operações continuadas, eu vejo claramente que teve uma queda aí do período de 2017 até 2019. Mas essa aqui é a linha final desse demonstrativo. O importante, muito mais importante, é eu entender como que se chegou nesse resultado, o que afetou mais esse resultado. Será que foi um aumento de custos? Será que foi um aumento de despesas? Será que, apesar dessa redução, a administração da empresa, e aqui no caso eu tenho essa abertura, a remuneração dos administradores, ela permaneceu igual? Ela chegou a diminuir? Será que eles têm uma remuneração variável muito significativa? Então eu consigo responder uma série de questões olhando para esse demonstrativo e eu posso apresentá-lo também na forma de gráficos, de uma análise vertical, análise horizontal, como a gente já viu lá no balanço patrimonial, para verificar quais são as contas mais relevantes. Então, eu estou abrindo a nossa planilha, lembrando que aqui na planilha eu tenho dados de 2013 a 2015, lá eu estava mostrando os dados mais recentes da demonstração, depois você pode abrir essa planilha e você mesmo fazer a atualização. Aqui eu tenho os dados, é só você ir alimentando essa planilha e depois ir atualizando os gráficos. Mas nós temos aqui então a chamada análise de gráfico de cascata, ou waterfall. É um gráfico bastante utilizado para apresentação de resultados financeiros. Qual que é a ideia aqui? Eu parto da minha receita líquida e depois eu vou diminuindo aqui em vermelho a receita líquida dos itens que são redutores da minha receita. Por exemplo, o custo dos produtos vendidos. Então eu vejo claramente aqui que houve um aumento dos custos dos produtos vendidos, mesmo considerando uma diminuição na minha receita líquida. Esse é um primeiro ponto, né? A minha receita líquida de 2013, que era 1,6 bi, passou em 2015 para 1,5 bi, mas os meus custos aumentaram e não diminuíram. Em 2013 eu tinha custo de 921 milhões, ele passou para 961 milhões. Então isso aqui gera uma série de perguntas. Bom, será que foi um problema aqui de matéria-prima? Será que foi um problema relacionado à operação, ao chão de fábrica? E por fim eu vejo aqui que o resultado operacional da empresa foi bastante afetado. Aqui nessas linhas eu não incluí a parte financeira, mas eu posso deduzir que a parte financeira em 2015 foi menos relevante proporcionalmente do que foi em 2013. Eu posso fazer a mesma análise agora olhando para percentuais, fica um pouco mais fácil de enxergar, né? Então, quanto que os custos em percentual representam da receita líquida de vendas? Quanto que o lucro representa da receita líquida de vendas? Quanto que as despesas representam da receita líquida de vendas? E assim sucessivamente. Posso também fazer uma análise horizontal, que é aquela análise que vai me mostrar as contas que mais variaram de um ano para o outro. Então eu tenho aqui 2013 para 2014, eu vejo claramente aqui que o meu resultado operacional foi o que mais variou negativamente de um ano para o outro aqui, e eu tive despesas operacionais as que mais variaram positivamente. De 2014 para 2015, eu tenho também uma redução significativa do meu resultado operacional e, mais uma vez, despesas operacionais crescendo significativamente. Se eu não conhecer a empresa ou mais detalhes do que está acontecendo na empresa, é difícil de eu chegar a uma conclusão simplesmente olhando para esses gráficos. Mas eu já tenho pistas aqui muito mais claras do que se eu simplesmente olhasse para o lucro líquido e tentasse fazer alguma inferência olhando somente para o lucro líquido. É impossível fazer isso. E é claro que se você está dentro da empresa, se você é gestor da empresa, a partir do momento que você olha para esses gráficos, olha periodicamente para esses gráficos, você não precisa olhar para eles uma vez ao ano, você pode olhar uma vez ao mês ou trimestralmente. Certamente você vai tirar alguns insights aqui para entender o que está acontecendo na sua empresa e o que está acontecendo em relação a algum planejamento que você fez previamente. Temos aqui os indicadores de rentabilidade. Eu renomeei aqui mais uma vez para deixar um pouco mais fácil de entender para quem é leigo, né? Eu estou chamando retorno, o ROI, de retorno do capital dos sócios, e o ROA, de retorno do capital da empresa. E eu também estou apresentando aqui a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. É claro que a taxa Selic é uma aplicação livre de risco, e o ROI e o ROA são aplicações de risco mais elevado do que simplesmente deixar o dinheiro lá aplicado numa instituição financeira rendendo a taxa Selic. Eu não estou levando isso aqui em consideração,
mas eu estou apresentando esse gráfico já para dar uma informação interessante. Então, o ROI da empresa ele foi diminuindo ao longo do tempo. Nós vimos, olhando para as análises anteriores, que a empresa ela vem sofrendo do ponto de vista de custos e também de gestão dos seus gastos operacionais. Consequentemente, o retorno dos sócios diminuiu e o retorno da empresa como um todo também diminuiu, chegando em 2015 a estar muito próximo da taxa Selic. E aqui é um sinal de alerta, embora essa seja uma análise simplificada, como eu falei, a taxa Selic é considerada uma taxa livre de risco, mas aqui já é um sinal de alerta, porque o gestor começa a se perguntar, bom, eu estou aqui correndo risco investindo na minha empresa e a minha empresa está dando um retorno igual a uma aplicação financeira livre de risco. Então é um sinal de alerta de que algo precisa ser feito para que essa rentabilidade volte a crescer no futuro. Por fim, nós temos as margens, e eu estou destacando aqui em cada uma das margens quais são os itens que a margem leva em consideração. Então, a margem bruta é o que sobra depois que eu pago os meus custos, margem operacional é o que sobra da receita depois que eu pago custos e despesas, e a margem líquida é o que sobra depois que eu tenho que pagar todos os gastos, incluindo juros e impostos. Então vejam que interessante, né? A gente já poderia deduzir isso aqui olhando lá para o demonstrativo, para os gráficos que eu mostrei anteriormente. Os custos aumentaram, logo a margem bruta diminuiu. Minhas vendas diminuíram e os custos aumentaram, a minha margem bruta diminuiu. A minha margem operacional diminuiu mais ainda, porque eu vi ali que as contas relacionadas a despesas operacionais cresceram significativamente. Então a minha margem operacional diminuiu ainda mais. E olha que interessante, aqui em 2015 a margem líquida foi maior do que a margem operacional. Se eu olhar lá para o DRE de novo, eu vou ver que a Hering, e a gente já viu isso olhando lá para o balanço patrimonial, ela tem uma situação de caixa bastante confortável, ela tem muita aplicação financeira. Então essas aplicações financeiras que ela tem geraram um resultado financeiro positivo. Por isso que eu tenho uma margem líquida maior do que a margem operacional. A diferença aqui foi o resultado financeiro positivo. Embora o lucro líquido tenha caído, voltando aqui para a análise vertical, eu vejo claramente que o lucro líquido ele caiu em relação às receitas de 2013 para 2015. A parte financeira da empresa em 2015 aqui, ela gerou um impacto maior na parte do lucro líquido. Isso eu consigo olhar então aqui pelas margens. Ficamos por aqui nessa análise, eu espero que você tenha compreendido um pouco mais a utilização desses indicadores e como eles podem facilitar a análise. Desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!